Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje, primeiramente, eu quero agradecer aos assinantes, né, me ajudarem a ter levado o canal a 10 mil assinantes. É uma marca que deve ser comemorada, né? E os comentários, toda a interação que nós temos tido, tem colaborado muito com isso, né? Então eu agradeço muito. Eu nunca pretendi que o canal fosse alguma coisa, uma parte importante da minha vida. Mas no momento que eu tenho tanta gente me acompanhando, né, isso cria uma responsabilidade e uma busca sempre da melhoria. Isso envolve custos, né? Então eu lembro que o canal já tem uma ferramenta, né, que para aqueles que querem compartilhar desses custos para melhorar a parte técnica do canal, que é o aplauso, né? O aplauso está disponível já no meu canal. Aqueles que acham que devem ajudar, clicam lá naquele aplauso e escolham a opção. O canal é um canal que não prioriza muito lives, né? O nosso trabalho é mais o trabalho feito paulatinamente, de produzir os vídeos e depois de discuti-los com a assistência, né? Então, o aplauso ajuda muito nisso, né? É uma ferramenta que o YouTube criou recentemente e alguns canais já estão disponibilizando. E o meu foi agraciado com isso, né? No vídeo de hoje, nós vamos analisar um documento da Marinha cuja liberação trouxe uma grande surpresa, né? Eu me refiro ao PEN 2040, que é um documento que procura trazer os projetos e a programação estratégica da Marinha para os próximos anos. Mas antes de tocar nesse ponto, nós vamos também discorrer e apresentar alguns conceitos já consagrados, eles têm sido consagrados pelos especialistas, mas que esse documento ele consolida, né? O primeiro deles, né, é a Amazônia Azul, né? Foi cunhado em 2004 pelo almirante de esquadra Roberto de Guimarães Carvalho. Ele então era o comandante da Marinha na época, né? Isso corresponde a 5,7 milhões de quilômetros quadrados e 60 mil quilômetros de hidrovias, né? Nessa figura aí vocês vejam que nesse documento da Marinha e em alguns outros documentos a Marinha já coloca esses rios com a cor azul. Isso até preocupa alguns especialistas, né? Porque parece que a Marinha está estendendo a Amazônia Azul aos rios navegáveis, né? Aos rios que ela controla, que ela patrulha dentro do território, dentro da parte continental, né? Outro conceito importante que vem sendo apresentado e consagrado é a economia do mar. O mar não é mais só um meio pelo qual a gente transporta mercadorias, né? O mar é fonte de economia, né? Já existem termos como Blue Economy, né, para considerar uma nova onda em relação ao verde dos anos 60, agora o azul que vem do mar, né? E tudo isso também é muito regulado, né, por deveres e da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, né? Essa convenção ela é bastante importante. E criaram-se também novos conceitos como os clusters, né? Os clusters tecnológicos navais. Nessa figura aí vocês veem o que eu quero dizer com isso, né? Então o mar, né, ele hoje ele representa muito mais do que um meio no qual a gente coloca embarcações para transportar mercadorias de um ponto ao outro. O mar faz parte da economia do planeta, né? E cada vez mais as nações estão investindo e exatamente as limites e as regras e as convenções desta Convenção sobre os Direitos do Mar se tornaram muito importantes, porque muitos conflitos estão nascendo daí. Vejam só o que a China está fazendo hoje no Mar da China, criando ilhas artificiais na zona exclusiva das Filipinas e tomando como sua, né? Então, esses direitos do mar estão criando alguns conflitos, né? Outro conceito bastante importante que aparece nesse documento e que já vem sendo empregado pela Marinha é a definição do entorno estratégico brasileiro.
Vejam só que a definição do entorno estratégico brasileiro, e essa figura mostra isso, ao norte o paralelo 16, ao sul o continente antártico e a leste o litoral da África Ocidental. Então veja que o entorno estratégico se transformou em algo bastante grande e que exige muitos recursos. Então, não só o conceito de Amazônia Azul, o conceito da economia, da Blue Economy, para defender os interesses da nossa zona exclusiva e os interesses que vão também até a extensão da plataforma continental, como também o estabelecimento que o nosso entorno vai até a costa da África e até a Antártica e ao norte até o paralelo 16, isso cria outras necessidades de equipamentos, de forças navais para levar isso a efeito, né? E levanta uma discussão também que eu, em breve, vou trazer no canal, que é a questão da guarda costeira, né? A Marinha torpedeia essa ideia há muitos anos, porque para ela isso é divisão de recursos e retirada de algumas receitas que ela tem. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, vou deixar isso para um próximo vídeo em detalhes, em que a gente pesquise isso e coloque em discussão. Então, qual foi a surpresa que eu disse no início do vídeo que esse documento trouxe? A total ausência da menção da segunda esquadra. Um assunto que a gente tratou num vídeo muito comentado, nesse vídeo que está passando aí, e esse documento não menciona em nenhum local a segunda esquadra. Não se pode dizer que é um esquecimento, né? E, se for intencional, é muita timidez, né? O fato da gente não ter uma esquadra ideal que possa ser chamada de primeira esquadra não prescinde que a gente tenha que se preparar, né, para montar uma segunda esquadra. Porque, inclusive, isso está preconizado na Estratégia Nacional de Defesa, que menciona a diversificação dos meios navais com a criação de uma base na foz do Amazonas. Agora, tudo isso depende de decisão política, né? Então, muitos vêm e dizem, não, a gente não tem uma primeira esquadra, como vai ter uma segunda? Isso não importa. A gente tem que começar a decidir politicamente isso, né? Nós acabamos de gastar 900 bilhões de reais na pandemia. Desses 900 bilhões de reais, 200 bilhões foram com ajuda emergencial. Algo que nenhum país fez nessa monta, né? Nesse valor, nessa monta, eu acho que nenhum país fez isso, né? Defesa precisa de decisão política, né? Brasília foi transferida assim, né? Na época, opositores da transferência da capital estimaram em 1,5 bilhões de dólares o custo, que elevado a valores do dólar de hoje seriam 68 bilhões de dólares. Aproximadamente o que se gastou em auxílio emergencial, né? Como disse, o mar não é apenas um meio mais para se transportar mercadorias, o mar é uma fonte de economia e a gente tem que ter recursos para defender a nossa parte, aquilo que nos cabe do mar, né? Durante a Segunda Guerra, só para ter uma ideia de como as coisas são e quando se quer se faz, durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos, até antes de entrarem na guerra, construíram cerca de 2.170 navios mercantes da classe Liberty, que foi um navio que foi projetado para ser construído rapidamente, para servir de comboio, para mandar material para a Europa, especificamente para a Inglaterra. Aqueles famosos comboios que tinham que atravessar o Atlântico e passavam naquela zona perigosa onde não havia defesa antiaérea, defesa aérea das costas, né? Era o buraco negro, né? E muitos navios foram afundados nesse buraco negro. E os Estados Unidos construiu 2.170 navios para ajudar no esforço de ajudar a Europa. Os estaleiros americanos faziam 17 carreiras, uma ao lado da outra, produzindo submarinos simultaneamente. 17 submarinos em construção ao mesmo tempo nos estaleiros americanos. Então, eu estou falando isso para se dizer o seguinte: dinheiro aparece se tiver decisão política
para tomar uma decisão num tema que é importante e necessário, né? A ausência da menção, como eu disse, não pode ter sido esquecimento. E eu acho imperdoável e inexplicável até agora, né? Ninguém explicou isso. Como é que se menciona o fato de já ter até terrenos cedidos para a construção de uma base e não se fala nada disso num plano que se prevê trabalhos estratégicos da Marinha até 2040. Né? A gente começar a instalar essa base é até mote para começar depois a montar os equipamentos e a esquadra que precisa guarnecê-la. Essa base pode ser feita num planejamento a longo prazo. Se dissesse no plano que o assunto estava adiado, teria até sido menos mal. Mas omitir completamente, eu acho inexplicável, né? Então, mesmo que a gente tenha um cronograma estendido, eu acho que a instalação dessa base a decisão precisa ser tomada, né? Para que a gente tenha motivação, porque é com motivação e decisão política que as coisas acontecem, né? Então, esse vídeo não era um vídeo muito longo, era apenas para tentar explicar, e eu não consigo explicar, a ausência no plano estratégico da Marinha até 2040, de a menção da instalação da sede da 2ª Esquadra, né? Nós gastamos bastante conversa, eu e vocês, nos comentários, sobre esse assunto num vídeo passado, um vídeo em menos de 3 semanas, e aí a gente é surpreendido com um plano da Marinha que não menciona essa atividade, né? Terá sido colocado nos escaninhos definitivamente? Isso é uma pergunta que só o comandante da Marinha, que foi quem pomposamente anunciou esse plano no dia da ativação, eu acho que foi no dia da ativação da base de Itaguaí, a base de submarinos e estaleiros de construção em Itaguaí. Então é isso, né? Eu espero que isso tenha sido um lapso, né? E que esse assunto não tenha morrido definitivamente. Grande abraço, quem gostou, clica. E mais uma vez, obrigado a todos vocês por a gente chegar ao ponto que a gente chegou. Vocês podem estar vendo aí mais de 10 mil inscritos. Muito obrigado, até a próxima.